Olá, eu me chamo Eric. Eu hoje estou com 39 anos de idade. Sou morador da cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul. E confesso a vocês que nessa mesma cidade, há 23 anos atrás, eu e alguns amigos passamos por uma experiência assustadora. E naquela época, eu era só um garoto, assim como meus amigos, um adolescente, com 16 anos de idade. Eu e meu amigo morávamos próximo da estação ferroviária, pois essa estação havia sido desativada no ano de 1996, quando foi encerrado as viagens entre Porto Alegre e Uruguaiana. Essa estação estava simplesmente abandonada e havia um senhor idoso que era um morador de rua que costumava passar algumas noites na Praça de Triunfo e logo ele ficava algum tempo desaparecido. Depois de algum tempo desaparecido, ele voltava a retornar para ficar habitando a praça. Muitos falavam que ele era um senhor com muitas propriedades na cidade de Triunfo. Após a sua esposa e seus filhos ter abandonado ele acabou naquela situação, perdendo todos os seus bens e vivendo como um morador de rua. Assim o pessoal falava. E sendo uma situação triste para aquele senhor, para meus amigos e eu, isso não tinha importância alguma. Para nós, ele era só um homem velho, sujo e um vagabundo. A gente, como adolescentes, gostávamos muito de fazer desafios com o sobrenatural, invocando espíritos e passando a noite em cemitérios. Então, foi no inverno de julho, do ano de 2000, que coisas assustadoras e estranhas começaram a acontecer. Isso começou a acontecer na dimensão daquela estação rodoviária abandonada. Pois moradores que moravam mais próximos daquela estação rodoviária abandonada falavam que em algumas madrugadas escutavam sons. Eram sons assustadores, sons como rosno e uivo de lobo. Havendo essa situação aterrorizante, despertou a atenção de mim e dos meus amigos, que gostávamos muito de desafiar o sobrenatural. E foi uma noite que, sem nossos pais saberem, montamos uma barraca uns 500 metros daquela estação rodoviária e começamos a ficar a noite lá. E passamos quase a noite inteira e não ouvimos nada. E ao passar do tempo, eu e meus amigos percebemos que aquela situação assustadora que ocorria na madrugada, percebemos que ocorria só em noites de lua cheia. E foi uma noite, que era uma noite de lua cheia, que resolvemos montar nossas barracas. Era por volta de 22 horas da noite. Fiquemos acampados a 200 metros daquela estação rodoviária. Naquela noite, a noite estava muito fria. Havia uma enorme lua no céu. Era uma lua tão grande e tão brilhante, que se escondia atrás das nuvens. Ao passar de algumas horas,
Já era por volta de 2 horas da madrugada. Foi quando avistemos aquele senhor, aquele velho morador de rua. Chegando até a estação, ele se jogou sobre o chão. Naquele momento, comecemos a se aproximar. E avistemos algo assustador, pois aquele senhor havia se transformado num monstro, coberto de pelo e com enormes presas. E ele estava observando um por um, pois a gente estava em estado de choque. Não tínhamos nem coragem de voltar para trás e correr. A nossa atenção estava toda prendida naquele monstro, que também estava com a atenção prendida na gente. Foi quando ele deu um rusgo muito alto. Em seguida, em frações de minutos, ele pulou para cima do telhado daquela estação rodoviária e começava a uivar como um lobo. Naquela hora tivemos coragem e começamos a correr rapidamente na dimensão daquela estação rodoviária. Depois de algum tempo correndo, conseguimos chegar às nossas casas e não conseguimos dormir a noite inteira. Ao ter acontecido isso, a gente nunca mais avistou aquele velho morador de rua. Mas sabemos muito bem o que vimos naquela noite. Pois o sobrenatural sempre foi uma brincadeira, um desafio para a gente. Mas passando pelaquela experiência assustadora, a gente nunca mais quis fazer desafios com o sobrenatural. E seguimos uma vida normal, como garotos adolescentes. Mesmo que muitos não acreditam nesse relato. Isso foi algo verdadeiro. E esse é o meu relato. O lobisomem da estação ferroviária abandonada. Triunfo, Rio Grande do Sul.